Esta regra musical difere das outras mais conhecidas, as quais satisfazem as seguintes condições. É aritmológica, por seus números, e dá as proporções. É morfológica, por suas vibrações, e dá as formas. É metrológica, pois corresponde exatamente ao centro. Por último, é arqueométrica, por suas correspondências com o arqueômetro. Esse padrão cumpre todas as condições citadas, o que não pode fazer nenhuma das regras musicais usadas nos laboratórios de física. O arqueômetro foi montado com uma série dupla de números formando uma dupla régua proporcional. Sobre a régua da esquerda, cada nota é marcada por uma divisão transversal, conforme o número correspondente a essa nota. Essa régua foi destinada ao cálculo das proporções estéticas. É ela que nos interessa nessa aplicação. Sobre a régua da direita estão indicados os números das vibrações correspondentes a cada nota. Não insistiremos por mais tempo na construção dessa régua, porém, nos certificaremos de que ela é cientificamente exata e que está perfeita em correspondência com aquela utilizada pelos físicos. Refere-se à corda do Sol, dividida em 144.000 divisões, e não a corda de UT, como a usada nos gabinetes de física. Para todas as combinações arquitécnicas ou decorativas a serem desenvolvidas dentro do princípio arqueométrico, temos de escolher primeiro o acorde que convém à combinação e que mais se aproxime às suas proporções. Uma vez feito isso, o primeiro gráfico a ser adotado é o da armação musical ou figura das proporções. Os dois gráficos representam dois tipos de armações musicais de estilos diferentes, sobre os quais têm sido construídas as duas pequenas capelas, das quais uma recebeu o estilo grego e a outra o estilo românico, ou de meio ponto. Ambos procedem da corda de Sol, dividida em 96 partes, número do primeiro triângulo ou do triângulo de Jesus, arqueômetro. A primeira dessas duas figuras não comporta vibrações. A segunda, pelo contrário, é montada com algumas dessas vibrações, que dão diretamente a forma e o estilo do pequeno monumento. Com exceção dessas duas figuras, todas as outras referem-se à corda de Sol dividida em 240 partes. Número do segundo triângulo de Maria, arqueômetro. Adotamos para nossa demonstração o primeiro exemplo desta segunda série, quer dizer, o estilo de meio ponto, no qual o acorde escolhido e adotado é Lá, UT, Mi, acorde perfeito, menor que o Lá fundamental. A corda de Lá, ou AB, sobre a figura é a mais longa e adaptada neste exemplo. Como a corda de altura, dispõe de seus intervalos UT, MI assinalados exatamente sobre a regra musical. Seu sentido procede de cima para baixo, do grave para o agudo, dos maiores intervalos para os menores. Dessa forma, a multiplicação das oitavas no agudo aproxima cada vez mais os intervalos e permite destacar todas as molduras e os pequenos intervalos necessários para a composição. A segunda corda vertical CD, do lado oposto da figura, é a mesma que a de cima, mas invertida sobre ela mesma. Está disposta com os mesmos intervalos e procede inversamente, quer dizer, do agudo para o grave, dos menores intervalos aos maiores. Regulando-se assim as proporções de altura, passemos agora às proporções de largura, para formar a figura completa do retângulo ABCD. Aqui também usaremos uma só e única corda para os dois lados, e para maior simplicidade, adotaremos a corda de Lá, metade e oitava da primeira.
A corda BC, disposta com os mesmos intervalos que aqueles acima, porém na oitava, deriva da direita para a esquerda, dos maiores intervalos para os menores. A corda AC, oposta à de cima, é a inversão dessa corda BC e procede inversamente, quer dizer, da direita para a esquerda. Por fim, as linhas horizontais e verticais passam pelas divisões harmônicas dessas 4 cordas principais e constituirão o primeiro gráfico da armação musical. Por esse procedimento tão simples, a obra de arte pode ser estabelecida de acordo com as leis científicas da harmonia. Esse gráfico determina um gênero, o das linhas ou cordas em repouso. Para obter as formas, é necessário animar as cordas ou linhas que constituem a armação musical, fazendo vibrar tudo o que o movimento deve animar sem danificar a estabilidade do conjunto. As amplitudes vibratórias darão suas leis, como todos os fatos do sistema verbal musical. Neste exemplo, sendo o estilo de meio ponto, as amplitudes vibratórias serão círculos, e é por essa razão que cada corda ou cada parte da corda, correspondente a cada intervalo, provém do diâmetro do círculo de sua vibração. E como todas essas cordas e porções delas constituem, por suas longitudes, relações harmônicas entre elas, deduz-se que todos esses círculos serão construídos de acordo com as mesmas relações harmônicas entre eles. A armação musical ou figura das proporções, animada por suas vibrações, constitui a figura das formas. Armado dessas 2 figuras indicadas nesse exemplo, sobre uma só, o artista pode compor diretamente no princípio ao escolher, tanto para as proporções como para as formas, aquelas que se adaptam melhor à sua inspiração e à sua composição. Essa simples figura das proporções pode gerar uma infinidade de vibrações, recortando-se e combinando-se entre elas, e permitindo compor uma infinidade de outras formas. Querendo ser o mais claro possível em nossa demonstração, indicamos na figura anterior somente as vibrações necessárias para a construção de nosso exemplo. Os exemplos seguintes foram construídos sobre uma figura de mesmas proporções, porém de estilos diferentes. Alguns são tratados no estilo de meio ponto, outros no estilo ogival, e cada figura tem suas proporções dispostas de acordo com as vibrações correspondentes ao seu estilo. Com esses poucos exemplos, podemos perceber facilmente os infinitos recursos que esse princípio contém, pois o número infinito das cordas e de suas múltiplas disposições, por suas divisões e intervalos, por seu infinito número de oitavas, por todas essas linhas e curvas que se combinam entre elas. Em resumo, por todos esses estilos distintos, o artista poderá estabelecer inúmeros gráficos diferentes sobre os quais trabalhará com toda a segurança. Quaisquer que sejam os acordes e os estilos, todos esses gráficos são construídos da mesma forma e são todos aplicados não somente na arquitetura, mas em todas as artes descritas anteriormente, sem exceção. Demonstrar simplesmente o princípio, provar que sua aplicação é possível e prática, tal é o objetivo desta obra. Esperamos que, graças a estes poucos exemplos, nossos leitores tenham uma visão suficientemente clara que tire as dúvidas, pois não se trata de nenhum sistema criado na imaginação ou da vã magia, mas de uma pura e simples verdade científica, que pode ser aplicada às artes. Por outro lado, as poucas passagens que seguem, retiradas da Bíblia, confirmam que essa aplicação da música à arquitetura não só é possível, mas deverá ser sempre a regra,
a seguir para a construção de nossos edifícios, e principalmente tumbas, capelas, igrejas, objetos de culto e etc. Veremos aí que todas as dimensões estão indicadas nele segundo uma mesma medida, o côvaco, e que essa medida comum exerce a função de módulo, base de todos os sistemas de proporções. Se referirmos todos os números destes côvados à corda musical de Sol, dividida em 96 segmentos, número do primeiro triângulo ou triângulo de Jesus, arqueômetro, veremos que todos esses números estão em perfeitas relações harmônicas entre eles. Igualmente, verificaremos que esses números não são obra do acaso, mas produzidos pela vontade expressa de Deus, e que são impostos por ele sob a forma de mandamentos. Esse côvado é descrito por Chateaubriand em suas peças justificadas. É o côvado sagrado hebraico, que era usado especialmente para a construção dos templos. Estava dividido em 6 partes iguais, ou palmos menores, que por sua vez eram subdivididas em outras 4 partes. O número total das divisões e subdivisões perfazia então o número de 24. O número 6, referido à corda musical de Sol, dividida em 96 partes, dará as seguintes correspondências: 1 Ré, 2 Ré, 3 Sol, 4 Ré, 5 Si bemol, 6 Sol. O acorde menor perfeito de Sol fundamental. Estamos na presença de um metro musical semelhante ao que nos serve hoje em dia para nossas demonstrações.